Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Raboni, Head de Operações da BNSK, e vou conduzir esse momento de debate entre os executivos. No episódio anterior, o Márcio Bueno trouxe o momento BEDA, onde foi abordado os conceitos da flexibilidade e da excelência debaixo da visão da tecnomanização. Nesse momento, vou convidar para participar do debate Elaine Rufato, que é VP da Avantguard, Fernando Young, que é Global Account Manager e membro do Conselho de Administração da Molec, Cláudia Marquesani, que é Superintendente de Tecnologia de Informação do Santander, Guaraci Oliveira, que é Diretor de Planejamento Estratégico da Embracon, Luiz Cláudio Menezes, que é Investidor Anjo e Board Member, Antônio Sérgio Tormin, que é analista da T-Comex International Trade, Rafael Pereira Jimenez, que é Diretor Executivo Logístico da G. Martins Logística e Transportes, e também teremos a participação da Flávia Carvalho, que vocês já conhecem, que é a Shipping Manager, nossa chefe. E você já percebeu, né, Flávia, que pela qualidade do público que está aqui com a gente, todos os seus problemas vão ser resolvidos agora, né? E também dos nossos patrocinadores, Rafael Gouveia, da Nepo, Ana Paula, da Software Mental e Leandro Gonçalves, da RCE. O primeiro item da discussão eu vou passar para o Antônio Sérgio Tormin, da T-Comex, e para o Rafael Pereira, da G. Martins. Percebemos que nessa área o relacionamento humano é extremamente valorizado. Grandes negócios são fechados olho no olho, o que é muito bom, pois humaniza os negócios e torna as relações mais naturais e menos frias. Por outro lado, sabemos do potencial da alavancagem que a tecnologia traz, e tornando os processos mais eficientes e negócios mais rentáveis. O ponto é, como aumentar a eficiência do setor, agregando processos e tecnologia, sem contudo perder o alto nível de relacionamento humano que hoje existe. Coisa fácil, né? Por isso que eu peço ajuda aqui para o Antônio Sérgio e para o Rafael Pereira, por favor. Então, esse é um ponto bem complexo, né? A gente tem visto aí, a gente atua na importação e exportação, a gente presta assessoria para clientes, e desde da negociação, tanto na importação, busca de fornecedor, contrato da cadeia logística. Então, a gente tem vários clientes e a gente lida com isso todos os dias, né? A gente vê que o agente de carga oferece essa facilidade para a gente de ter um contato mais próximo, né? E eles conseguem passar por esse processo, né, de fazer o booking, de fazer todo esse processo que ainda é muito tradicional, muito burocrático, eles conseguem fazer isso mais facilmente, né? Então, eu acho que o ponto aí seria o agente de carga manter essa relação que ele tem, conhecer bem o seu cliente, mas utilizar de ferramentas para fazer isso mais rápido, né? Se eu conseguir receber uma cotação no mesmo dia, porque meu cliente me pede, calcula um preço para mim, quanto que é para eu fazer uma importação. E ele não quer esperar até amanhã para receber essa cotação, ele quer receber essa cotação hoje, né? Então, de utilizar de ferramentas para conseguir agilizar o processo e tornar isso mais simples, né? Vivemos numa transformação gigante, eu acho que a gente tem que usar essa tecnologia para isso e, como já comentado aqui algumas vezes, sem perder a humanização. As ferramentas vão surgindo, hoje a gente tem diversas plataformas e ela tem que se desenvolver de uma forma que seja intuitiva. Eu sempre brinco, as coisas têm que ser intuitivas, são 2 cliques o máximo que a gente decora, esse tipo de coisa. Então, quando a gente faz uma ferramenta, muitas vezes a gente faz pensando na nossa necessidade e não de quem vai usar. Não adianta a gente desenvolver ferramentas, e as ferramentas não serem intuitivas, não serem humanas, não trazerem algum benefício para os 2 lados ou para todos os lados da cadeia. Eu acho que a Apple ensinou isso, ela começou a vender um telefone sem te dar o manual. Isso era um absurdo.
E aí a gente aprendeu, né, a usar essa ferramenta sem manual, e hoje as crianças, é impressionante, eu vejo crianças de 2 anos fazendo coisa com o celular que eu não sei fazer. Então a gente tem que despertar esse lado intuitivo para deixar mais humano e aproximar mais ainda todo mundo em todos os pontos da ferramenta. Como trazer tecnologia para esse setor, né? A gente está falando que é possível, a gente consegue trazer tecnologia de uma certa forma e manter o relacionamento humano, mas como trazer tecnologia para esse setor? Quais tecnologias poderiam ser utilizadas na visão dos senhores e senhora? Quais seriam as dicas que poderíamos utilizar para que essa adoção de tecnologia mantivesse a parte humana do relacionamento? Eu acho que a gente confunde quando o Márcio falou que é um cafezinho 4.0, né? É interessante isso, porque a gente confunde muito a digitalização com a transformação digital. Então, quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de uma disrupção de mercado, de criação de novo modelo de negócios, algo completamente inovador. Quando a gente está falando de um negócio que é um hub, como um agenciador marítimo, a gente está falando de flexibilidade e de excelência. Então, a gente tem que olhar para a cadeia e verificar quais são as oportunidades para que a gente coloque a flexibilidade e a excelência, né, através do uso da tecnologia. Então, a gente está falando de simples digitalizações. Não é fácil, porque a gente falou que o entorno, né, os players são tradicionalistas, às vezes não fazem, ainda não se utilizam da tecnologia como deveriam utilizar. Mas é onde está a oportunidade, onde mora a oportunidade. Eu falo que a gente sempre tem que, quando a gente está falando de tecnologia, a gente nunca pode ter a tecnologia pela tecnologia, né? Ela só existe por conta das pessoas. E eu vi que a empresa é super focada em pessoas. E as pessoas são todos os nossos shareholders, né? São os clientes, são os fornecedores, é toda a cadeia. E aí, gente, se a gente olhar para as pessoas e olhar para a nossa cadeia de valor e poder identificar quais são as oportunidades, talvez aí esteja o caminho para a gente conseguir aplicar a tecnologia que gere a flexibilidade e a excelência, que é que são os principais fatores de diferenciação aí para uma empresa que é uma empresa intermediária. E eu acho que a tecnologia que melhor se adequa à empresa é aquela que vai trazer algum diferencial para a empresa, ou seja, não adianta fazer adoção, todo mundo fala agora em inteligência artificial. Tá bom, mas aonde você vai aplicar? Você vai trazer mais clientes, você vai atender melhor teus clientes, você vai gerar mais resultado. Então, acho que a empresa tem que olhar para dentro dela, tentar enxergar lá os gaps que ela tem com relação à tecnologia, e de uma forma simples, apesar que a tecnologia não é tão simples, mas de uma forma simples, entender é meio um quebra-cabeça. Que peça eu plugo aqui que, de fato, vai me ajudar a entregar um serviço com uma melhor qualidade, a fidelizar mais o cliente. E dentro desse negócio, eu acho que a área mais importante seria a parte de Customer Experience, né? A gente tem aí um monte de dados aí dentro dos nossos sistemas e pouquíssimas empresas conseguem tirar esses dados e usar esses dados para surpreender o cliente, entender um pouco o que os clientes estão buscando, criar uma oferta diferente para um cliente ou outro. Então, acho que seria por aí que eu iria. Um diferencial hoje que os clientes têm é o tempo de resposta, né? As empresas, a velocidade com que as coisas acontecem é muito rápido e, às vezes, por questões de horas, você pode perder um negócio. Tanto para quem está solicitando o serviço, para quem também está respondendo que quer ganhar aquele contrato. Então, uma empresa, né, que é tradicional, mas tem a criatividade, como foi falado pela Flávia, tem a questão da humanização, estar de olho no processo e no desafio de trabalhar esse processo de forma moderna, vamos dizer, modernizar no processo, que aí está falando de Customer Experience, como foi falado pelo Luiz, né, e também da questão da otimização, porque essa quebra de paradigma no processo, com certeza, ela vai afetar e terá desafios de pessoas, né, e a tecnologia, ela só vai vir para contribuir com esse processo, com essa transformação, né, e sem perder a humanização, porque se você tem agilidade em consolidar informações e deixar o tempo do humano ali, para ele poder realmente continuar mantendo essa experiência, como o Antônio falou, que é importante ter o relacionamento, mas o relacionamento com informações na mão, sem ter aquele processo burocrático. Então, acho que a cultura também da empresa, trabalhar essa transformação na cultura da empresa é muito importante. O que a Flávia comentou, e eu acho interessante aqui, é a quantidade de interações que eles têm com gente de
outros países. Então, isso culturalmente é um problema também, que você não pode perder de vista. Isso como você junta a tecnologia com parte também de pessoas de outros países, como eles têm a atuar em consequência disso. Então, acho que é um pool de informações com interações pessoais e vai facilitar a experiência do usuário. Eu costumo dizer também que sistema tradicional, antigamente a gente andava de táxi, todo mundo levava. Hoje em dia é uma experiência andar de táxi, né? Como é que você entra com uma Uber, como você entra com um player novo no mercado tradicional, né? Que é o que a gente está querendo falar aqui, e sem perder a excelência, que é o caso da empresa. A tecnologia por si só não serve para nada, né? A gente serve para resolver problemas das pessoas, problemas esses que mudam cada vez mais rápido. Daí a velocidade da gente ter que ser uma organização ágil e etc. E a gente só vai conseguir isso ouvindo, né, e conseguindo transpor aí esse bloqueio que hoje a gente tem de querer aplicar a tecnologia só pela tecnologia. O cenário é complexo. Nesse sentido, devemos buscar simplificá-lo? Será que é possível simplificar esse cenário complexo? Ou buscar apoio de sistema que trate a complexidade inerente e nos forneça soluções simples e transparentes, né? Você pode fazer o melhor curso mais moderno no mundo, você pode usar a melhor tecnologia do mundo, mas lá no fundo, se o teu propósito não for realmente resolver um problema, olhando de verdade para o cliente, você vai automatizar a burocracia. Eu vou dar um exemplo, a gente automatizou a venda, nós vendemos consórcio aqui, e colocamos um app venda online, né, para vender online. Nossa, que legal! Vocês acreditam que a gente não foi falar com a equipe de vendas? Isso lá, uns 4 anos atrás? Não falamos, né? Não envolvemos todo mundo. A gente já teve que refazer, juro para vocês. Acho que agora que está chegando na terceira versão, realmente, que a gente está ouvindo. Por quê? O que a gente fez? A gente criou, realmente, uma área staff de inovação com esse objetivo. O objetivo de ir olhar a jornada do cliente, primeiro, né, verificar se o processo, né, tem oportunidade de melhoria, né, por quê? Porque, do contrário, vai acontecer o que aconteceu com a gente automatizou a burocracia. Só para vocês terem uma ideia, depois que a gente colocou esses sistemas, a gente colocou a partir de 2016, a nota de satisfação do cliente, nossa, aqui caiu, no primeiro momento, quase 30%. A gente tem que realmente ter propósito. Aí a gente fez uma transformação cultural aqui na empresa, onde a inovação está fazendo parte, onde temos um propósito claro, um valor, por exemplo, ser simples, né? Ser simples. Às vezes a gente quer sofisticar demais, né, as coisas, e aí deixa de olhar para o simples e deixa de olhar para aquilo que o cliente realmente necessita. Eu acho que ouvir o cliente é o principal, né, para a gente desenhar qualquer processo, qualquer ferramenta tecnológica. Eu acho que ouvir o cliente, ela contou que vocês têm muito relacionamento, apesar de ser uma empresa tradicional, o relacionamento faz parte do dia a dia com os clientes, né, os clientes. Então, que tal a gente ouvir o cliente para entender se é uma mudança no processo? Então, o primeiro ponto, acho que tem que ouvir o cliente, né? E olhando um pouco para a empresa, diante do programa que vocês criaram ano passado, e aí sobre o processo, eu acho que o funcionário hoje em dia ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido. Então eu acho que criar formas de ouvir, né, fóruns específicos para ouvir e para sim definir um melhor processo ou a melhor ferramenta. Mas eu acho que sim, o foco tem que ser nas pessoas, com certeza. É possível levar a experiência que temos ao pedir um hambúrguer na esquina ou um carro através de um aplicativo para um contrato de milhares ou até milhões de dólares, que a gente está transportando milhares de toneladas de commodities? O que vocês acham? Dá para eu, como usuário do Uber, de repente estou transacionando com a Wilson Sons e ter a mesma experiência? Qual que é a opinião de vocês? Esse, para mim, é um grande desafio. A gente não... para mudar a forma de fazer negócios, né?
que antes era fechado no almoço, ou fechado no jantar, ou numa reunião, e agora falar para ele, olha, ao invés de a gente fechar o nosso negócio no almoço, usa aqui minha plataforma, que minha plataforma vai ajudar e você vai ver valor nela. Esse, para mim, é um grande desafio, né? Que envolve, com certeza, mudança comportamental, passa por mudança de pessoas. Né? Eu não tenho resposta. Um grande aspecto que interfere não é tanto o uso da tecnologia, é muito mais barreiras internas que as pessoas têm, né? E às vezes são barreiras internas que nem elas sabem que têm. Então, tem coisas que até mesmo quando há promoção de participação, quando há o processo coletivo acontecendo, tem aspectos ocultos, né, no comportamento das pessoas que só vai aparecer e se revelar quando essa primeira camada cai, né? Tem medos, às vezes, de ficar mais claro os erros que antes dava para você dar um jeitinho, né, quando o processo era mais manual, agora vai automatizar, não tem, botou ali, já está aparecendo para todo mundo. Então, como é que a pessoa lida com o erro? Como é que ela lida com a cultura do culpado? Como é que é isso na organização? Tudo isso precisa ser trabalhado, bem desenvolvido, para as pessoas se sentirem realmente seguras para adotar uma nova tecnologia, né? Já que a gente está falando de relacionamento humano, a gente caminha para aumentar o back-office, para ter mais gente fazendo relacionamento, ou a gente pode lançar a mão, talvez, de tecnologia e deixar o ser humano para fazer aquilo que ele faz melhor, que é a parte de, sei lá, de relacionamento, inovação, enfim, coisas inerentemente humanas. O que você acha? Sempre eu vou preferir falar com o humano, eu acho que todos nós vamos preferir falar com o humano, né? Quando a gente conversa com um consultor, né, do outro lado da empresa, a gente se sente amparado por uma opinião humana, né? Então, eu acho que isso é insubstituível, porque quando a pessoa fala, ela empresta a credibilidade dela, ela empresta a experiência dela, e isso é um facilitador muito grande para a tomada de decisão. Você tem alguma pergunta, Flávia, que você queria tirar da cartola, que eu não avisei que você faria para eles? Essa é a parte divertida de ouvir eles responderem alguma coisa que não está na cola. Eu não tenho, assim, primeiro eu adorei as contribuições, eu acho que esse insight mesmo de a gente vai muito no tentar acabar com o relacionamento, né? Como é que eu faço para poder ter uma venda através de um produto? E eu acho que esses insights todos que vocês trouxeram de ter um produto que ajude na tomada de decisão, mas que não acabe com o relacional, isso para mim é muito interessante, né? Agora, como ter um produto desse, né, onde eu ajude numa tomada de decisão da empresa e na hora de fazer a tomada de decisão a empresa me escolha e não escolha um concorrente? Quando você vende autenticidade, você conquista a fidelidade do cliente, né? Então, se ele vem num processo de relacionamento a longo prazo com você e você vem num processo de educação e informação com ele, nada garante que ele não vai fechar com o teu concorrente, mas você está muito na frente para fechar com ele do que o teu concorrente, né? Então, o que eu acho que todos esses processos de comunicação te oferecem vantagens, não garantias. As garantias vão vir por outros motivos, né? Competitividade, eficiência, etc. e tal. Mas como em qualquer relacionamento, ele vai levar isso em conta na hora de tomar uma decisão de compra. Eu acho que vocês têm grandes oportunidades pela frente, vocês têm clientes de longo prazo, uma empresa extremamente tradicional, prezam por excelência, prezam por segurança, têm atributos muito relevantes que não são os preços, né? Não é o preço. Então, como é que a gente transforma isso diante de uma comunicação relevante para que o cliente entenda o valor mais pela relação, o preço vai ser secundário, né? Quando a gente está relacionando, o meu desafio com meus colaboradores é a comunicação, porque errar, às vezes uma falha, um detalhe, isso está passível de acontecer, mas a forma que você comunica isso, que você tenta ser preventivo, você tenta ser transparente, autêntico, como foi falado também, com o seu cliente, ele percebe valor, e isso dá muita diferença e às vezes transcende a questão do preço. Então, a dica que eu dou para a Flávia, com a visão do cliente, para eles serem ágeis, né, ter a informação, o cliente conseguir
ter acesso a essa informação, saída de navio, onde o navio está, né, disponibilidades, tudo isso de forma rápida, mas continuar atendendo o cliente dessa forma como vocês continuam. Então, eu estou fazendo um processo, buscando informação no dono, mas ainda continuo com a agente de carga pela comodidade que eu tenho no processo, do que eu ter que entrar na internet para fazer um booking e tal. Então, a gente faz isso para mim. Eu prefiro pagar o agente do que, se eu cometer um erro no booking, isso pode custar muito mais caro para mim. Então, o cliente enxerga isso, né? Se você for transparente nos seus preços, né? Quando vai precificar, às vezes tem a gente que coloca o frete baixo, mas depois coloca taxas muito altas, né? E o cliente compara a sua oferta e fecha. Então, primeira coisa, agilidade e transparência no processo. Você vai se diferenciar dos outros, porque realmente, o mercado é muito concorrido, tem muita gente, mas isso é a visão nossa do cliente, é isso que a gente está buscando. Foi um prazer conduzir esse bate-papo. Na sequência, nós vamos ter os episódios focando a análise de cenários de diagnóstico, que é como a gente conversou com os especialistas e os profissionais da Wilson Sons para entender como que se passa o desafio, e o próximo episódio, que são as entrevistas com os especialistas que foram consultados para a gente montar a solução. A gente se vê lá. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio com a equipe preparando mais conteúdos para vocês. Se você quiser assistir o próximo capítulo da websérie Visão Tecnohumanista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo.